Olá, estamos aqui para fazer mais um Coisinha Cast, o seu podcast que você vê as melhores coisas. E hoje eu estou com um convidado super especial, Joás Lira e Canindé Lira, também participando aqui do nosso Coisinha Cast. Prazer em receber vocês aqui no nosso Coisinha Cast. Sejam bem-vindos, Joás, Canindé. É um prazer, viu, Canindé, ser aqui e Joás também. Sejam bem-vindos. Para mim é um prazer estar aqui participando do Quizencast aqui, né? Já vi outras vezes aí, outros convidados que você entrevistou aqui, e para mim é um prazer, e ainda mais acompanhado aqui pelo meu irmão, o Cano da Vila. Com certeza, agradecer desde já, né, o convite, e é uma satisfação enorme estar aqui com você ter, né? Ah, a satisfação é minha, Canindé. Eu sempre conto Canindé, e às vezes quando a gente se encontra, a gente conversa bastante, principalmente sobre a política, né? Sim, E Daniel também. E, Joás, esse ano você está mais uma vez candidato a vereador, né? E eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa trajetória, como é que está sendo em relação a outra campanha que você já foi candidato também, em outra oportunidade, né? A segunda vez. Como é que está sendo essa campanha 2024? Está diferente da outra? Está parecida? Está mais animador, digamos assim? Certeza, Denise. A gente participou até antes, em 2016, a gente tentou. A gente fez até uma pré-campanha, mas não deu para viabilizar a candidatura em 2016, mas em 2020 a gente conseguiu ser candidato a vereador, né? Inclusive, a gente até tirou 133 votos. Mais uma vez, agradeço aos meus eleitores de 2020, né? Espero contar com eles, né? Agora e que eles se multipliquem, né? Agora em 2024, né? Mas a experiência, ela é com certeza melhor, né? Porque a gente, quando você ainda não foi, né? Você, em 2020, eu não ganhei a eleição, mas ganhei a experiência, né? De disputar a eleição. Então, com certeza, a gente agora está muito mais preparado do que 2020, né? E corrigindo as coisas que a gente não fez em 2020, né? Que deveria ter feito, agora a gente está procurando fazer, entendeu? Então, é uma situação totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Bem melhor do que 2020, entendeu? Que bom, graças a Deus, né? E quem é Joás nessa trajetória? Porque tem Joás candidato, tem Joás esposo, pai, filho, irmão. Quem é Joás nessa história toda? Joás procura ser tudo isso que você falou junto, né? A gente é candidato, né? A gente, com certeza você fica muito mais exposto, né? Você não tem como dar, assim, total atenção a uma coisa específica, né? Mas você procura ser, mesmo sendo candidato, continuar sendo pai, esposo e também um cidadão de família, né? Cristão, né? Que sou também, né? Projeto da Igreja Assembleia de Deus. Inclusive, mando um grande abraço aí para todos os irmãos, todos os irmãos aqui de São Rafael. E a gente procura ser um candidato autêntico, né? Candidato autêntico mesmo, mostrando para o povo que realmente a gente quer, né? Tentando ganhar a credibilidade do povo na questão de que o povo entenda que você realmente sabe aonde você está querendo se inserir, entendeu? Que você realmente tá certo do que você quer e você precisa realmente transmitir essa segurança para o povo, entendeu? Joás, você também é cantor, né? Sou cantor evangélico, graças a Deus. Cantor, você é comunicador, radialista, né? Trabalha na Na rádio. verdade, a gente tenta ser de tudo um pouco, né? Entendeu? Mas eu sou cantor Tá evangélico. versátil. A gente tem um CD gravado já, entendeu? Já. Tem um CD gravado, né? No ano de 2013 a gente conseguiu lançar um projeto e graças a Deus foi muito bem sucedido e sou satisfeito, né, com o Na verdade, resultado. sua família tem muitos artistas, né? Família de músicos, né? acho que o único artista que eu sou eu. Só não sei que não é que é artista. Que bom, com certeza. Mas que André está dizendo isso porque ele é modesto, né? Mas ele foi uma inspiração para a gente tocar violão. Né? Que André foi um dos pioneiros lá de casa que veio do meu pai, né? Meu pai sempre tocou solo, né? Violão e Candé também veio nessa linha também, influenciou a gente tudo, né? Essa coisa da musicalidade, né? Entendeu? É isso, cara. Eu fui naquela, que disse que eu fui o primeiro a tocar aqui na igreja. Mas você toca violão também, tá? Não, eu faço as posições, né? Então eu fui naquela, como não tinha ninguém que tocava, eu fui naquela frase de em terra de seca tem um olho é rei, né? Então por isso eu acredito que eu fui o primeiro ali a tocar lá na igreja, depois foi o meu cunhado de Assis, e depois na família Lira, né? Tomou conta e eu fiquei de fora. Eu fiz um tempo aula de violão com De Assis. Assis.
Gostavam muito. Ele mora em que cidade, você? Ele mora em São José do Ipimbua, né? E Assis É um artista, né? eu sei que eu sou suspeito em falar, mas é o maior artista que eu conheço. É o músico de verdade da família. Então, não menosprezando os outros, claro, né? Então, a de Assis sobre música, eu só pergunto, só pergunto. Cadê você nessa campanha de 2024? Você foi candidato quantas vezes? Eu fui candidato 5 vezes a vereador. Minha primeira campanha foi em 96. Aí, claro, com Daniel, né? O grupo de Daniel. E devo dizer que eu entrei na política. Meu primeiro voto foi para Daniel em 82. E de lá para cá nunca mais eu votei fora desse partido, né? De Daniel, que era o vermelho, né? Eu tenho que dizer que Daniel não era do vermelho. Daniel era o vermelho de São Rafael, depois de Pio Marinheiro, né? Então, assim, eu saí candidato em 96, obtive 202 votos, fiquei como primeiro suplente, e me rendeu um pequeno mandato de 9 meses, né? Eu assumi 3 meses no canto do vereador Hamilton, que tinha feito uma cirurgia, e depois 6 meses no canto do saudoso vereador Dom Henrique, agora, né, saudoso. Então, eu tive, do mandato desse 9 meses, eu já passei, já fui direto para assumir uma cadeira em 2001, né? Eu saí candidato, a vereador com apoio de Daniel, né? E aí eu obtive esse de 262 votos, né? Em 2004, Daniel saiu candidato, eu perdi a eleição. Em 2008, ele me apoiou novamente, eu voltei à Câmara Municipal, fazendo história, né? Que até então o vereador nunca tinha voltado à Câmara depois de ganhar a primeira vez, perdi e não voltava mais, né? Eu fui o primeiro, até onde eu sei, fui o primeiro da história a fazer isso. Então, com o apoio do Daniel. E em 2012, eu já estava acidentado, saí candidato pela última vez, né? Obtive 171 votos, né? E foi minha última campanha para vereador. Depois do acidente, você se candidatou de novo? 2012. Eu pensei Me que você acidentei em 2010, no dia 12 de junho de 2010, e em 2012 eu saí candidato a vereador. 2016 já falou, não pôde sair, né? Teve lá um problema. E em 2020 ele saiu candidato a vereador, que agora está candidato a vereador de novo. Aí você tem acompanhado ele nessa caminhada dele, né? Certeza, certeza. Aí como está sendo? Como está sendo? Ótimo. Eu digo a ele, quando ele saiu candidato a primeira vez que ele obteve os 133 votos, eu venho dizendo o seguinte, eu vi um dos ícones da política do Rio Grande do Norte, Daniel Laus, ele dizendo que um político ele pode perder 10 campanhas. O que um político não pode perder, hipótese alguma, é a base eleitoral. Então, Joás teve 123 votos, importantíssimo, entendeu? Toda marcha, por mais importante que seja, sempre começa com o primeiro passo, né? Então, agora ele já vem com esses 133 votos, né? Dando continuidade, se Deus quiser, quem sabe aí a gente obter isso agora nessa campanha, né? Joás, você tem, assim, projeto, ideia, caso você seja eleito, o que é que você tem de proposta para a nossa comunidade? Na realidade, Edgar, a gente que está candidato a vereador, né? O projeto primeiro é você se tornar um legítimo representante do povo, né? Na realidade, o nosso projeto é o projeto do povo, né? A gente observando a cidade, a gente vê que a gente tem algumas coisas que precisam ser resolvidas, né? Outras que precisam ser melhoradas. E o nosso pensamento de quando chegar à Câmara Municipal é justamente atuar nessa área, tá entendendo? Naqueles problemas que a gente vê que precisa e que não são disponibilizados para a sociedade e naqueles que já existem, mas que precisam ser melhorados. Então, assim, não tem uma causa específica. A minha causa é o povo, né? A gente vê que realmente existe determinadas coisas que precisam ser melhorado e que a política, isso depende da política, depende Aliás, tudo hoje, a parte de Deus, depende da política, né? Começa por esse conceito aí, você sabe disso, né? A parte de Deus, tudo que se movimenta aqui envolve política, né? Qual é a dificuldade que você enxerga assim na política? A maior dificuldade é você chegar pela maneira correta de chegar, entendeu? Por quê? Porque eu tenho um conceito, né? Qual é a maneira correta de você chegar, de você ter um sucesso no mandato? É você contar com a confiança do povo, entendeu? Então, assim, no meu pensamento, o poder vem do povo e deve voltar para o povo, né? Aí, como é que é isso? O povo elege seu representante para que o cara represente o povo, né? E leve a demanda do povo e traga a solução para o povo, né? Para isso, precisa só de quê? Da confiança do povo, entendeu?
Então, o mais difícil atualmente é você conseguir conquistar a confiança do povo. É lógico que a gente sabe que existe alguns motivos, né, que prejudicaram um pouco essa confiança. São as decepções, às vezes, né? Você, às vezes, confia em determinada pessoa e aquela pessoa não corresponde às suas expectativas e, às vezes, outras pessoas pagam por aquilo. Eu já confiei em fulano de tal dos anzóis e não honrou com as minhas expectativas e tal. Mas o grande problema, na minha opinião, é você chegar. Tá entendendo? Porque assim, eu sei o que fazer. Você pode ter certeza que se o povo, se Deus me honrar com o mandato, e o povo confiar em Deus me honrar com o mandato, eu sei o que fazer a partir do dia 1º de janeiro. Entendeu? Só que para isso eu preciso contar com a confiança do povo. Entendeu? Então, na minha visão, a parte de Deus, o mais complicado é isso, é você conseguir, entendeu? Conseguir conquistar a confiança do povo que realmente você vai fazer aquilo que você está se propondo, que você está dizendo que vai fazer. É porque você também concorda com pessoas que já têm alguns mandatos, né? Os novos vereadores que estão atualmente, eles são. Então, por exemplo, nós somos 29 candidatos a vereadores. Né? Eu acho que é 29 candidatos a vereadores. Então, entre esses 29, 9 estão no mandato, são candidatos à reeleição. Né? Digamos que são os favoritos, não é verdade? Então, assim, além desses 9 que já estão no mandato, eu ainda tenho uma concorrência de 19 que não estão. Então, na realidade, não menosprezo ninguém. Eu acho que todo mundo que é candidato, ele pode chegar, entendeu? Então, não é uma tarefa fácil, né? Então, precisa realmente. Então, o mais difícil, na minha visão, é você conseguir se eleger, tá entendendo? Porque você precisa realmente da confiança do povo e, além de tudo, tem muita gente concorrendo. Nessas suas caminhadas, tem algum problema que as pessoas mais relatam? Saúde é o primeiro colocado. Todas as casas que a gente vai, eu tive o privilégio de fazer um pouco a pouco com o nosso candidato a prefeito, né? Até da farmácia, para quem algum manda um abraço aqui também para Lázaro. E quase todas as casas que você vai, quando o pessoal vai falar sobre um problema, é a saúde em primeiro lugar. Né? Porque tem problema na saúde, entendeu? Essa questão de exames. Você faz uma consulta simples, mas tem um exame que às vezes é assim, mas não tem na cidade. Você às vezes precisa se deslocar para Mossoró, para Natal, entendeu? Então, o maior problema da cidade hoje, na opinião do próprio povo, é a saúde. E precisa ser melhorado, né? Naquelas questões justamente. Os atendimentos básicos, né? Exatamente, exatamente. De maneira básica, né? E ainda é mais complicado ainda, né? Porque se pelo menos o básico funcionar direitinho, já atende, né? Já atende o pessoal, né? Mas às vezes a gente está pecando até no básico, né? O básico mesmo está deixando de funcionar. Então, isso aí, em termos de problema, pela opinião do próprio povo, é a saúde em primeiro lugar. Entendeu? E como é que é essa ajuda de Canindé? Ele falou que caminha com você, né? Exatamente. Como é também essa ajuda com ele? Quando eu digo que caminho com ele, talvez eu caminho mais sozinho. Porque não tem quando eu tenho como acompanhar ele. Ele não acompanha o candidato para baixo, para quem mandou um abraço, né? Eu vejo aí a brincadeira, ele não acompanha o candidato da foto dele, né? Agora imagine eu, né? Então eu tenho que, eu faço um trabalho por fora, né? Eu tenho mais tempo para isso, né? E um conhecimento assim bem grande. Não vou dizer que dentro disso que Joás falou, e eu conheço bem isso, o que ele fala que é se eleger de maneira legítima, né? É porque o que acontece é que nós percebemos que as pessoas, a maioria, não entende que o voto é a arma da cidadania, né? Então, o que acontece? Quando Joás disse que quer se eleger de maneira legítima, eu lembro de uma frase, diz a dele até em 2008, né? Quando eu saí com ele, que ele queria muito uma chance. Quando você vem a primeira vez ser candidato, você está pedindo uma chance. E o eleitor, ao ir votar na urna, o que ele deveria fazer? No significado da palavra voto, ele deveria depositar naquela pessoa uma esperança, uma confiança de que aquela pessoa ia preencher as expectativas dele. Mas, infelizmente, não é isso que acontece, né? Então, o que acontece? Vai de maneira distorcida. Então, para se eleger legitimamente, é um trabalho árduo, né? Mas é difícil, mas não é impossível, né? A gente está nessa luta, eu estou fazendo o que eu posso, conversando com as pessoas, mostrando para elas. Aí sim, por que eu digo que se eleger de maneira legítima é difícil? Porque as pessoas lhe dão uma chance pela primeira vez que eu me deram, na segunda vez, se você desempenhou o seu papel dentro do papel do vereador, do ofício do vereador, o que deveria acontecer com 4 anos? O julgamento popular. Infelizmente não é o que acontece. Eu lembro de um livro que o escritor escreveu depois da eleição, o título do livro era
fraude nas eleições e a mentira das urnas. Ou seja, o resultado não seria aquele se fosse legitimamente. Você está entendendo? Se o voto, de fato, fosse colocado na urna como a arma da cidadania. Na verdade, infelizmente, eu tenho que dizer que eu sofri muito com isso. Agradeço ao povo de São Rafael a chance que me deu, a Daniel Januário de saudosa memória, né? Mas, infelizmente, o vereador de São Rafael, pela situação que nós falamos aí, das questões básicas, as políticas públicas, e tudo mais, o vereador faz um papel de um assistente social. Essa é a grande verdade, sabe? É de uma assistência social no geral. Então, você fica difícil de você defender o povo dentro do ofício do vereador. Eu fiz isso, mas foi árduo isso para mim. Eu desempenhei, eu fiz as cobranças que eu foi preciso, mas, infelizmente, quis praticar o papel de assistente social. Essa é a grande verdade. E essa é a grande dificuldade. André, qual foi sua maior decepção e sua maior alegria, digamos assim, quando você era vereador? Eu vou dizer, Não sei, né? eu vou começar pela maior alegria, né? Minha maior alegria foi quando eu vi de onde eu vim, né? Saindo de onde eu saí, essa minha história, a nossa história, né? Do nosso pai. E eu ter, aquilo era politicamente improvável, né? Que eu ser vereador em São Rafael, né? Então, a minha maior alegria foi no dia, naquela eleição de 2000, quando saiu o resultado da eleição que eu fui eleito. Aquilo foi, politicamente, para mim, foi uma emoção muito grande, né? Foi a primeira vez, né? E de muitas das decepções que eu tive como vereador, a minha maior decepção foi de uma reunião de vereadores. A Câmara estava em reforma, o presidente estava fazendo a reforma da Câmara, então as reuniões, as sessões, elas eram itinerantes. Era uma no Colégio Francisco de Assis, outra no Caraú, na igreja, outra lá no Serrote, na igreja do Serrote, então assim. A minha maior decepção foi numa votação de um projeto lá, dos professores da educação, em que umas emendas lá que não eram bem aceitáveis pela maioria, porque eram controversas, sabe? Não tinha nada a ver com a educação, eram coisas por fora, politicamente falando. Então, assim, naquela reunião, eu fiz aquilo ali, para mim foi uma decepção, quando o prefeito aí lá de trás, ele não pagava o Fundef direito aos funcionários, e a gente fez um ato público, eu fiz uma coisa que nem deveria fazer, levei o som da igreja para a rua, para fazer um ato público, para cobrar o rateio do Fundef, aquela coisa, em prol da educação dos professores. E quando foi nessa reunião, eu vi que os professores ali estavam contra mim, porque eu era vereador de situação, aí eu fiz um desabafo lá, sabe? Eu contei essas histórias do ato público, disse, vocês sabem quem trouxe aquela faixa, cobrando o rateio de vocês? Eu disse para os professores. Foi esse vereador aqui e Marco Felipe, que era então candidato a vereador. Então essa faixa a gente veio na frente. Agora eu faço uma pergunta a vocês aqui, professor. Levante a mão aí quem votou em mim naquela eleição. Ninguém votou. Então aquela foi a minha maior decepção. Eu percebi que eu estava falando sozinho, sabe, para o povo. E o povo estava naquela frase, não sei se você lembra, que tem uma frase dos antigos, que diz que o povo, se você quer ser bom, morra ou se mude. Então, o cara aprimorou essa frase, o pensador, ele disse, o povo não gosta dos vivos, o povo gosta dos mortos, ou dos muito vivos, dos espertos. Então, eu fiquei triste com isso, ou seja, se você é espertalhão, fulano tá difícil, mas fulano é danado, ele é esperto, ele vai conseguir. Quer dizer, você fazendo o trabalho, fazendo o seu trabalho de vereador, você fazendo as cobranças que é para fazer, no dia da eleição, o pessoal da educação disse que eu estava errado em defender. Então, aquilo ali, para mim, entenda. Com aquela pergunta que eu fiz, e ninguém ali tinha votado comigo. Não era que fosse obrigado, eu estou falando do trabalho dentro do ofício do vereador. Então, aquilo para mim foi uma decepção muito grande, sabe? Talvez tenha sido a maior. É um trabalho árduo, né? Muito, A atuação muito. de fato do vereador, né? Com certeza, com certeza. Árduo, e bote árduo nisso, sabe? Eu até costumo dizer que eu fiz uma posição na época que não tinha ainda o advento da internet, do celular, era tudo bem mais difícil, mas mesmo assim a gente ia para cima, sabe? Fazia tipo uma oposição sistemática. E outra coisa que eu ficava triste, quando eu estava na rádio defendendo o povo, as pessoas me diziam que as pessoas diziam, o que ele vê, você está conversando lá no rádio? Aquilo entristece a gente, sabe? Eles pensam que você é vereador só de quem votou em você. Eu estava defendendo o povo todo, né? Mas ainda assim você era taxado
besta, né? De idiota. Joás, aí você escutando esses relatos de Canindé, Cara, mas é complicado, né? você tem isso como um propósito, né? Esse desejo que você tem de ser vereador é como um propósito, ou é porque você quer se conhecer um pouco sobre essa experiência, saber como é, porque é só escuta falar, né? Sim, Mas você tem vontade, um propósito, você sente no seu coração que você tem um trabalho a ser desenvolvido. Na realidade, Porque qualquer pessoa, quando escuta alguns relatos, né? Sim, Não, sim. isso não dá para mim. Na realidade, eu convivo com o Canindé, né? Eu sei, eu inclusive participei, né? Inclusive principalmente no último mandato dele, né? Que foi de 2000 a 2004, né? A gente ficou bem próximo ali, 2008 a 2012. 2008 a 2012, né? Então, assim, essas lutas de Canindé eu participei e eu teria até motivos, né, para fazer dessa decepção dele a minha decepção também. E é, né? Mas só que a gente, assim, como você perguntou, realmente é um propósito, né? A gente, talvez assim, por causa dessa influência de Canindé, né, que foi através dele mesmo, né? Através de Canindé que a gente se envolveu diretamente na política, né? Então, assim, Edneide, por que que é um propósito? Porque, assim, você vê, você tem um acerto de justiça, você tem um acerto de justiça e você percebe que a política é um caminho, entendeu? De soluções para aquilo ali. E é muito difícil, porque a gente sabe que é difícil. Às vezes a pessoa me pergunta assim, porque, por exemplo, eu sou um cidadão totalmente contra a questão do toma lá da cá, né? Sou totalmente contra, né? Eu acho que o que deve motivar o voto é justamente a confiança, né? Porque é essa confiança que não prejudica a sua dignidade, entendeu? Você vota no cidadão e tem moral de cobrá-lo depois, entendeu? O toma lá da cá fere esse princípio, né? Então, assim, sabendo disso, sabendo da importância e do trabalho árduo como vai ser um vereador, eu jamais deveria pagar para aquilo ali, entendeu? Então, eu acho que fere. Quando você paga, você fere esse princípio. Porque eu já sei que lá será uma coisa muito árdua. Você defender os interesses do povo. Né? Você vai ter que se envolver em causas sociais. Nós temos aqui muitas causas sociais travadas que precisam da política. Eu posso dar um exemplo daquelas lombadas lá da Curva da Saboria, que há 2 anos atrás eu fiz um vídeo, né? E inclusive protocolei, através do deputado Nelter Queiroz, um requerimento na governadoria para que fosse construído, e até hoje não foi. E é uma coisa política. A gente sabe que é só uma coisa política. E lá, sem falar que lá já 12 pessoas perderam a vida naquela rua da Saboaria. E até hoje não foi feita as lombadas. Por quê? Porque é uma coisa de ordem política. Entendeu? E se você tiver um pouquinho de força política envolvida no processo, você consegue. Entendeu? Então, por essa visão, Ednei, por saber que a maioria das coisas que nós estamos envolvidos, elas dependem da política, é que eu me proponho, entendeu, a disputar um cargo de vereador. Para que você tenha mais força, porque eu sei que aquilo ali é coisa política. Quem foi que entrou com o requerimento aqui? Foi Joás. Quem é Joás? É um suplente de vereador. Tem o apoio de fulano ou de ciclano? Não tem. Então, não tem força. Entendeu? Então, não acontece. Nós temos ali o exemplo da curva do Desterro, e morreu algumas pessoas lá também, e quando os vereadores de Jucurutu, se me faz memória, fizeram um ato popular, de repente construiu aquela lombada. E o índice de acidente depois da lombada é 0%, depois da construção das lombadas lá naquela curva do S ali do Desterro. Então, assim, aqui é a mesma coisa, tá entendendo? Mas não acontece por quê? Porque é algo que precisa de haver uma mobilização política, porque é uma obra política, entendeu? É uma obra de competência do governo do Estado, mas que precisa que as lideranças locais se envolvam, entendeu? Se envolvam para que a coisa de fato aconteça. Então, é por essa questão aí que eu me proponho, mesmo sabendo que é uma coisa complicada, mas por essa sede de justiça que eu tenho, eu coloco meu nome à disposição, entendeu? Entendi. Mas já teve algum projeto que você, quando vereador, eh, lançou e foi aprovado e hoje faz. Teve vários, inclusive, requerimentos, né? Que foram, até que foram aprovados, né, mas que nunca executados, né? Eu lembro até, houve um meme lá, não vou dizer aqui o nome do vereador, né? Ele entrou com requerimento de uma lavanderia, Mas né? interessante que ainda tem vários É. casos. Ele entrou com requerimento de uma lavanderia num certo distrito aqui, e ele recebeu a oportunidade para justificar esse requerimento. Ele ele fez a justificativa e no final ele se empolgou e disse: eu peço ao chefe executivo
esse requerimento jamais seja executado pelo chefe do executivo. Eu queria dizer o contrário, né? Então, assim, a tristeza é essa. O cara disse essa frase porque ele queria dizer outra. Ele errou só na colocação. Requerimentos, eu entrei com vários requerimentos. Diferentemente de hoje, que os vereadores têm essa chance, as emendas parlamentares, né? Que no meu tempo isso era, até para prefeito era difícil, né? Então, qual era a arma do vereador? Era se de oposição fazer as cobranças, pedir e tal, cabia ao chefe executivo executar, o que não acontecia, né? Foram vários, eu tenho lá, não sei nem a soma, sabe, das cópias, ainda tenho as cópias guardadas ainda. Então, assim, aquela sinalização da curva, que não sei se você lembra que colocaram os piquetes e depois tiraram tudinho, né? A população bem tirou, né? Teve um negócio que beneficiava as cabeceiras acesas quando o carro vinha, mas não tem mais nenhum Na Saboia. sim, aquilo, eu não vou dizer que eles fizeram por causa de mim, mas eu entrei com o requerimento para ali, lá para onde o José entrou também, do Destino também entrei. Na época de orelhões ainda, eu tenho um pedido de requerimento para botar na Rua do Toco, no Chantar e tal. E nunca fui atendido na Rua do Toco, precisava muito, né, de orelhão. Então, assim, você fica triste com isso, mas é aquela história que você pega para o Joás, e por que o Joás queria ser vereador? Aí eu vou responder por mim, e ele já respondeu por ele. Eu, quando entrei na política, na minha inocência política, eu tinha eu ia exercer o meu mandato como um sacerdócio. E foi isso que aconteceu, apesar de ser circunstanciado a praticar o assistencialismo. Mas eu fiz isso ainda. Fui para cima, eu não deixei para trás isso, eu cobrava, eu ia para o rádio, mesmo sabendo que não acontecia. Então, assim, isso para mim, eu lembro de uma luta de MMA, em que um cara de 10 anos, que nunca perdia, ele foi derrotado e o repórter perguntou para ele: e você foi derrotado agora? Tal, ele disse: não, eu não fui derrotado. Entendeu? Porque eu tenho certeza que eu dei o meu melhor. O cara foi melhor do que eu. Entendeu? Então, assim, eu saí com essa sensação, sabe? O dever cumprido de ter feito a trancos e barrancos o papel ainda de um vereador, mesmo nessas circunstâncias, entendeu? Então, assim, a política, para mim, continua sendo um sacerdócio. Um sacerdócio. Queria que as pessoas entendessem de forma geral que a política é isso, na sua essência. Está entendendo? É servir, né? Exatamente. Servir, lutar, desempenhar no papel do vereador, desempenhar dentro do ofício do vereador. Infelizmente, fui impossibilitado de fazer isso, né? Mas teve algum momento quando ele decidiu que queria ser candidato, que você teve alguma objeção, ou você disse, não, eu apoio, Não, eu tive. baseado na sua Sim, experiência, sim. né? Na Na recepção. minha experiência, tenho certeza, eu nunca disse sair. Inclusive, na família tem pessoas que não queriam nem que ele saísse agora, mas eu queria. Primeiro porque eu lembro de uma frase de Abraham Lincoln, que ele disse que o campo da derrota não está povoado de fracasso, está povoado de pessoas que desistiram. Eu quis vencer e conseguir. Então, eu acredito nessa questão de não desistir. E outra coisa, tem outro motivo forte. Mesmo eu sabendo de tudo isso que ele vai sofrer, eleito, né? Eu sabia, eu fiz 5 campanhas de vereador. O Jorge participou junto com meus outros irmãos ativamente. Como eu ia dizer ele agora que a política não dá para mudar, que ele não vá. Ele fez 5 campanhas para mim, intensivamente, ostensivamente. Então, assim, talvez se fosse para pensar direitinho, eu dissesse a ele que não, mas eu não tenho como fazer isso, sabe? Não tem como, né, Joás? Não. Não é verdade. Na realidade, como o Gabriel disse aí, pisou, às vezes as pessoas dentro da família, principalmente quando você não vê a forma, não vê a coisa da forma que você vê, né? Então, assim, às vezes divide a opinião da família, né? Justamente por causa dessa dificuldade, né? Você sabe que é um negócio que, se você olhar hoje, é uma coisa muito cara, né? Política é uma coisa muito cara, né? Entendeu? Da forma que é praticado, né? Que é justamente a forma que a gente é contra, tá entendendo? Então, às vezes, por essas razões aí, as pessoas vão, não, você de novo, você vai colocar você numa disposição, você sabe da dificuldade que é, mas aí você se lembra justamente dos 133 pessoas confiaram em você, entendeu? Que você conseguiu sensibilizar aquelas pessoas que existe uma maneira correta, entendeu? Então, assim, você já pensou se agora, por exemplo, eu em 2020, eu não me senti um derrotado, porque candidato disso aí, né? Eu perdi, eu confesso, e eu não sei se vocês se lembram, que travou o
travou as apurações. Entendeu? Não sei se vocês se lembram disso. Quando travou, eu estava com 45 votos. Entendeu? Eu não vou negar para vocês que realmente você fica preocupado, né? De vez em quando eu digo, rapaz, é o seguinte, vamos ver se depois de destravar aí, se melhora a sua votação. Na eleição passada. Na eleição passada, em 2020, né? Aí, o que aconteceu? Quando a Ariel me disse, quando ela disse, pronto, já saiu os eleitos, você perdeu a eleição, você teve 133 votos. Eu respirei aliviado. Por quê? Porque eu era um candidato que representava o segmento evangélico, principalmente a minha igreja, Assembleia de Deus, e tinha também a minha família. Então, assim, 45 não dava para você, não dava para você Se sentir representado. se sentir representado, né? Porque, rapaz, nem a igreja, nem a minha família contou comigo, né? Porque a igreja sabia que tinha mais de 100 votos, a família tinha 40 pessoas dizendo que ia votar comigo. Os 133 deu para cobrir esses dois segmentos. Então, eu me senti vitorioso. Por quê? Porque eu tive 183 votos, que só me custou isso que eu estou fazendo aqui agora. Só me custou conscientização. Tá entendendo? Conscientizar que existe uma maneira correta de votar e ela é estimulada pela confiança. Entendeu? Eu costumo dizer assim, às vezes eu peço um voto e digo, olha, mas não voto só porque eu estou pedindo. Mas 133 votos é muito voto. É muito voto, é muito voto. E olha o que eu costumo. Já essa semana eu disse isso a um rapaz, antes de ontem, lá no Serra Branca. Disse, olha, estou te pedindo voto, mas vá nas redes sociais, cara, veja o que eu estou dizendo. Entendeu? Veja lá o que eu estou dizendo, se realmente eu consigo atingir a sua confiança. É isso que você deve fazer. Entendeu? Nós temos 130, a gente tem 29 candidatos que eles estão dizendo alguma coisa. Entendeu? Então, você deveria ouvir essas pessoas. Esse cara está dizendo, esse cara realmente sabe o que está dizendo. Às vezes tem candidato que não sabe nem o que é ser um vereador. Está entendendo? Mas como é que o povo vai saber disso se escutar o cara? Entendeu? Porque ele está discussando aonde? Ele fala lá no Facebook dele, ele fala lá no status dele. Veja esses 29 pessoas, o que eles estão dizendo. E por uma dessas conversas aí, entendeu? Você escolhe alguém. Eu vou escolher esse cara aí porque realmente ele está dizendo algo que, está entendendo? Ele está provando que ele tem, realmente, ele sabe aonde ele está querendo se inserir. Ele sabe o que fazer. Esse deveria ser o critério do voto. Né? Então, eu costumo dizer isso às pessoas. Tem que saber o que o cara que é candidato, ele entende sobre aquilo. Né? Tá entendendo? Então, você acha que hoje tem muito esse negócio da internet, da mídia social, né? Que na sua época não tinha. Sim. Né? Mas, porém, você hoje acompanha ele e você percebe que se você não tiver na mídia, não tiver, por exemplo, numa situação como essa, falando da sua proposta, falando quem você é, para que as pessoas vejam, as coisas ficam mais complicadas. Você acha que ficou mais difícil ou mais fácil? Não, ficou bem mais fácil. Desde saber que né, as mídias sociais elas tanto colocam você rápido para cima como para baixo também, né? Mas, eu, assim, dentro da teoria da relatividade, no meu tempo, eu tentei aproveitar do que eu tinha, né? Na época, para fazer, inclusive, teve um processo aí, e eu mais três vereadores, que a gente é na oposição, e esse processo foi um dos processos responsáveis ou uma pessoa não ser mais candidata a prefeito, entendeu? E a gente só tinha uma máquina de bater foto, né, e tal, fomos lá, fotografamos, anexamos o processo, aquela coisa toda. Então, assim, agora, claro que hoje a expansão da gente, pelo amor de Deus, é muito rápido, sabe? É muito rápido. Então, assim, hoje eu acredito que ficou bem mais fácil. Tem pessoas aí que já se elegeram o prefeito de Mossoró, eu não vou dizer que foi só por causa da mídia aqui, do celular, mas a Alisson Bezerra usou muito o celular para ser deputado. Sabe? Isso tem um alcance, não precisa nem que eu diga, né? Então é bem mais fácil hoje que antes, com certeza. Com certeza, com toda certeza, né? A Joás já tem mais uma habilidade em relação a isso. Se Ah. você acha que você conseguiria? Não, talvez da maneira que eu estou agora eu não conseguiria de quatro dos dedos, né? Mas com certeza eu aprenderia também. Pode ter certeza. Porque eu disse que quando você quer de fato uma coisa, tudo aquilo que você quer, você consegue, né? Então eu vou por aí, eu acredito que eu conseguiria sim. Talvez eu não pudesse operar. E agora os caras. Faz quantos anos já do acidente? Agora no dia 12 de junho de 2024, fez 14 anos. 14 anos. Faz tempo, né? Isso que foi ontem, né? Pra gente, né? Assim, mas para ele Então, é todo uma dia, né? eternidade. Pelo amor de Deus, Você sabe aquela frase, vende mais que pirão doente, quando está com fastio? Mas eu agradeço a Deus por isso, né? Por estar aqui. É uma vitória grande, né? Nossa, é
um exemplo mesmo, assim, de resiliência, né? A palavra é De essa. superação para a gente. Eu vejo que você, com toda a sua dificuldade e limitação, mas você se dispõe a fazer muita coisa que muita gente que Com tem certeza, com certeza. todas as condições possíveis não faz. Isso. Então é um exemplo até disso aí, né? Com certeza. Eu agradeço a Deus demais pelo seguinte, teve um acidente com um rapaz lá em São Paulo, e ele ficou tetraplégico, um grande empresário. E aí, eu estava contando essa história para falar da questão da superação. Você tem que acreditar nisso. Então ele ficou triste, ele estava em depressão, tal, um cara jovem, uma mulher jovem e tal. Aí um dia a mulher dele teve um sonho com ele. Sonhou com a cabeça dele e umas perninhas andando da cabeça da minha casa. Então quando ela acordou, ela teve uma interpretação. E ela foi lá e deu um choque. E ela disse, disse, olha, você tem que acabar com isso, você tem que se levantar. Eu não casei com seu filho, não, eu casei com sua cabeça, com o homem que você é aqui, entendeu? Então, em tudo que a gente deve guardar o coração aqui, essa mente aqui, porque é dela que procede a saída da vida. Então, assim, o que eu agradeço muito a Deus foi ele não ter, no acidente, eu não ter tido um traumatismo craniano para ficar sem saber mais de nada. Aí seria eu passar por vegetais. Então, pelo amor de Deus, eu agradeço o que ele me deu, eu já agradeço demais, porque o diagnóstico era para eu ficar deitado pro resto da vida, e, e ele me deixou com um intelecto perfeito. Então, para mim, isso é a maior vitória, né, que ele me deu foi essa. Teve algum momento que você quis mais, né? Não, eu vou lhe contar e acredite. Eu fiz 5 campanhas de vereador e esse slogan político meu, que era um homem de fé, Candelina um homem de fé, eu fiz 5 campanhas com esse slogan. Então, esse slogan a gente passou mais de 2 horas para achar esse slogan. Porque, não, Candelina, esse sim vai trabalhar tal, tal, foi muito tempo. Então, quando chega disse, Candelina um homem de fé, diz Candé, o slogan é esse. Porque vim de onde você veio, você não tem nenhuma estrutura política, não tem ninguém a ver, você acreditar, então tem que ter fé mesmo. Então eu fiz 5 campanhas, Quem foi que deu? em Chagas Sobrinho. Sim. Então, eu fiz 5 campanhas com esse dono político. E eu, quando me acidentei, que o doutor lá em Fortaleza, no Sara Kubitschek, ele me deu o diagnóstico, ele disse para a José e para a Jafra, minha filha, o diagnóstico, ele me fez entender o seguinte, que ele me fez entender que a leitura que eu fiz foi essa, que ele disse, que era como se eu viesse de meio-dia no sol causticante e muito cansado e chegasse ao pé de uma montanha que eu tinha que subir para chegar lá. Aí ele me perguntou, você escolhe ficar no pé da montanha ou subir? Você escolhe subir. Está entendendo por quê? Porque eu tinha que, se eu passei 5 campanhas, mesmo politicamente falando, a minha mensagem, acredito, nas casas era uma mensagem de fé. Então, agora, a cidade inteira estava diante de mim, prostrado, né? Candelina estava preso radicalmente no seu corpo. Então, aí eu tinha que fazer juiz a esse slogan, entendeu? Então, em nenhum momento, eu estava lá no Tarcísio Maia, e alguém ligou para mim, eu lá, mexendo só com os olhos, que Joás estava chorando lá do lado de fora do Tarcísio Maia, estava de cobra, chorando lá. Então, quando ele chegou, eu estava lá com o Diacisinho, quando ele chegou, eu dei com o vermelho, eu perguntei, ele disse que não estava, ele disse, não, você estava, pode me dizer o que está acontecendo. Aí ele Você foi, não sabia do diagnóstico ainda? ainda não, ele sabia. Ah, Ele perguntou ao doutor e o doutor disse a ele, que perguntou ao doutor Conversando, se eu ainda voltava andando. Ele perguntou a minha idade e disse que infelizmente isso era uma situação irreversível, né? Então, assim, eu já estava chamando por isso. Quando ele me disse, eu disse, eu não via nem meus pés, porque eu estava com colar cervical aqui e impossibilitava de eu ver os meus pés, que ela gastou, colocou para tentar ver se colocar o pescoço no lugar para operar, né? Então, quando o Joás me disse que era, aí eu disse, Joás, você está vendo esses pés aí? Esses pés é um e acontecendo, né? Eu entrei nesse carro, como eu já entrei, um carro que não é nem muito avançado de ano, eu vou para Natal, sou minha mulher, já tem mais de 6 reais, isso aí, eu penso que eu estou sonhando, né? é. E para mim é tudo, né? Para mim é tudo. Então, assim, em nenhum momento eu aceitei, eu estive lá em casa, eu passei 4 anos lá em mamãe, depois do acidente, e você me acredite, as mensagens que eu recebi lá, algumas eram para mim me enterrar vivo, sabe? E eu levantei uma bandeira contra isso, mesmo deitado, sabe? Eu fui em algumas vezes duro, sabe? Para não aceitar essa questão de que eu ia ficar naquela cama, sabe? Eu nunca aceitei isso, nem hipótese alguma. E graças a Deus eu fui Aí rapaz, você ainda faz fisioterapia? só dirijo.
E ano. E ano. Nossa, que bom. Para a gente finalizar aqui, Joás, a campanha 2024, né? Certeza. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o seu eleitorado, principalmente essas pessoas que na outra confiaram em você, né? Que você citou aqui os 133 votos. Acredito que esse ano talvez você tenha mais, espero que tenha mais, né? E que Com você certeza. consiga chegar no seu objetivo. E a mensagem que você deixa para os seus eleitores e para a população de São Rafael também, caso você seja eleito. Beleza, já finalizando aqui, eu quero já. Mas se quiser tratar de mais algum assunto, pode ficar à vontade. Não, tranquilo, Avenida. A mensagem que a gente deixa aí para os nossos eleitores, né? Principalmente aquelas pessoas que me ajudaram em 2020, né? A gente pede ao povo de São Rafael, como candidato disse aqui, uma oportunidade, né? Na realidade, o que eu posso dizer é que eu estou seguro, né? Eu sei o que fazer. Se o povo confiar em mim, Deus me honrar com esse mandato. Mas eu sei. Você me perguntou sobre propostas aqui, eu não falei, mas as minhas redes sociais estão cheias das minhas propostas. O que eu pretendo, o que eu penso sobre a saúde, o que eu penso sobre segurança pública, sobre geração de emprego, né? E sobre a educação. Tá entendendo? Tudo isso eu falei ao longo dessa campanha, então eu vou fazer isso durante esses 8 dias finais aí. Né? Mas o que eu posso pedir ao povo de São Rafael é uma oportunidade, né? Porque eu sou um cidadão que não tenho condições financeiras e nem concordo de que o voto seja trocado por alguma vantagem, né? Eu acho que isso aí fere a legitimidade do processo, entendeu? Por quê? Porque é como que eu disse, o instrumento que essa semana eu conversando com um rapaz lá na Serra Branca, eu disse a ele, ele me pediu alguma coisa para, né? Mas eu estou aqui nessa situação, se houvesse quem me ajudasse, tal. E eu fui falar para ele perguntando a ele se ele via algum problema na cidade. Me diga uma coisa, se eu te perguntar um negócio, você consegue ver algum problema na cidade que precisava ser melhorado? Que você acha que precisa que os vereadores e prefeito se envolvam para resolver esses problemas? Tem muitos. Pronto. Pois você tem uma grande oportunidade de começar a resolver esses problemas. Se no dia 6 você votar em alguém pela confiança. Entendeu, cara? Mas se você votar por algo em troca, você não resolve os problemas. Por quê? Porque se você votar pela confiança, você vai ter a dignidade de cobrar desse cidadão a solução desses problemas. Mas se alguém te der o que você está querendo para votar, você vai perder essa dignidade e você vai isentar o cidadão que pagar por isso o dever de te representar. Então, você feriu o processo. Os problemas vão continuar do mesmo jeito que estão. Então, só vai mudar isso, cara, quando você não quiser mais nada a não ser a confiança. A não ser o compromisso do cidadão. Repete, né? Você está entendendo? Então, assim, Augusto Cury, tomando aqui, Kandec gosta de usar os livros, mas o Augusto Cury disse que fazer o que sempre fez e esperar um resultado diferente é um sinal de loucura. Que é uma frase do Alberto de Rastro. Então, na realidade, as coisas vão mudar quando a cultura mudar. Quando o cidadão entender que o critério do voto é a confiança. É que você não perca a dignidade. Que é o quê? De cobrar a solução. E o cidadão não de maneira não compromete o dever de representar o povo. E quando você paga muito por aquilo, de certa forma você se isenta da responsabilidade. Amanhã ou depois, a gente que está na política, a gente escuta muitas histórias de cidadão que votou por alguma coisa em troca e depois achou que podia cobrar daquele cidadão. Mas, rapaz, eu não estou entendendo que você está me cobrando, não devo nada para você não, meu amigo. Entendeu? Você está esquecendo quando eu fui na sua casa que você me pediu, eu dei. Então, não devo nada para você, cara. E pronto, e o cara tem que ficar calado. Então, o critério, o que eu peço ao povo de São Rafael é uma oportunidade desse sentido, entendeu? De que confie em mim, entendeu? Sobre a expectativa de que eu possa representar, justamente nessas causas que a gente tem, que precisam justamente do poder público, mas que só vão começar a mudar quando o critério do voto for a confiança pelo compromisso. Então, é esse o recado que eu deixo aqui ao povo da minha querida cidade e peço que no dia 6 de outubro próximo, você possa me dar essa oportunidade de votar no 44 mil, tá certo? E fazer do irmão João Armino o seu representante. E também peço aqui o voto para o meu amigo Candé da Farmácia 44, beleza? Então fica aqui o meu abraço. E outra coisa, Denise, eu não sei se eu já estou finalizando aqui a minha fala. Então eu gostaria de agradecer a vocês, né, pela oportunidade. E eu tinha vontade de realmente ser entrevistado por você, porque eu admiro o seu trabalho.
Uma vez eu tive a oportunidade, mas justamente no dia que eu fui, você estava ausente, né? Ah, eu lembro, Era lá na quando eu emissora, fui entendeu? fazer o rádio, né? Aí, no dia que eu fui, justamente você não estava na bancada, você estava ausente por alguma razão. Mas eu quero dizer que foi muito bom bater esse papo aqui com você, né? E tomara que surjam outras oportunidades, né? Ah, se Deus quiser, eu gostei muito também. Espero que você venha, Canindé também. Canindé tem umas conversas muito. Interessante. Eu gosto muito de conversar com Canindé também. Obrigado. Canindé, obrigado, de verdade, por você ter vindo, Joás. Ah, eu que agradeço. Fico feliz demais de estar aqui, né, participando. E dizer que sempre vou estar à disposição, sempre que for solicitado, né? Sim, Entendeu? graças a Deus, que E bom. só concluindo, por que que eu acredito no projeto de Joás, né? Tenho que dizer isso. Isso foi uma pauta minha a vida inteira, né? O que se espera de alguém que entra na vida pública é que, no mínimo, ele tenha propriedade, né? Então, assim, eu vejo isso em Joás, né? De caráter íntegro, né? Honrado e honesto. Então, isso, sabe, me faz Fundamental. acreditar, né? Que a gente está no caminho certo, sabe? Ginei, para não ficar devendo, né, mandar um beijo aqui para minha esposa, para o meu filho, né, para minha mãe, né, para toda a minha família. Um abraço para toda a família ali de São Rafael, para todos os irmãos e todos os amigos de São Rafael. Tá dado o recado. Então, a gente já está aqui finalizando o nosso Coisinha Cast. Peço a você que curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal para você ser notificado de quando tiver uma nova entrevista. E é isso. Encerramos por aqui. E obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Ah, eu agradeço.